Até quando Deus vai suportar pecado escondido? Até quando Deus vai tolerar líderes usando o altar para benefício próprio, usando o altar para enganar? No devocional de hoje, nós vamos ver que o juízo de Deus, ovelhinha, é real, que com Deus não se brinca. A palavra dele é aqui, ó, é viva e eficaz. E aqui diz: Deus não se deixa escarnecer. Então, se você foi vítima ou está sendo vítima de algum líder que está usando o púlpito, usando o altar, ou até usando a Bíblia, a palavra, para benefícios próprios ou para enganar, acredite que Deus vai julgar. Acredite que Deus está vendo. Fique aí neste devocional, venha com o coração aberto e receba o que Deus tem para você. Não sai pela metade não, ovelhinha. A mesa está posta, o banquete está posto, se alimente por completo. E não se esqueça, o seu joinha é muito importante para que o sistema, a plataforma, envie, o conteúdo para outras pessoas. E também você demonstra que não se sentiu ofendido, não se sentiu ofendida com a palavra. Amém? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Glória a Deus por sua vida que chegou aqui para mais um devocional para se alimentar. E para você que chegou aqui agora, quero dizer que você não chegou aqui em vão, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se alimente. A palavra é o alimento que você precisa. Aqui tem a resposta que você tanto procura. A paz, a alegria está aqui, ó. Então venha. Deus tem nos proporcionado a oportunidade de passarmos o dia juntinhos, recebendo gotas de refrigério. Então entre no propósito, fique conosco, ore conosco pela manhã, à tarde, medite na palavra, à noite venha fazer o devocional e depois oramos de novo. É o dia todo recebendo gotas de refrigério. Venha que a sua vida será edificada pelo poder da palavra de Deus. Com Deus não se brinca. Vimos no devocional de ontem que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, embora fossem sacerdotes, eles não conheciam o Senhor. E eles tinham uma vida, meus irmãos, de pecado, mesmo estando ali na posição de líderes para dar exemplo. Mas nada se esconde dos olhos de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Você não pode brincar com o Senhor. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê tudo, ovelhinha. Nada se esconde dos olhos de fogo do nosso Senhor, os olhos de raio-x. Nada se esconde. E Deus estava vendo os filhos de Eli, os dois filhos, e Deus também estava vendo Eli, que era ali o sumo sacerdote, não corrigindo seus filhos, não confrontando seus filhos, apenas com as palavras mansas, mas o Senhor queria mais daquele sumo sacerdote. Deus queria mais daquele pai. Quantas vezes o Senhor também não requer mais de nossas vidas, não é verdade? O Senhor não pede mais posicionamento, mais atitude. Quantas vezes, ovelhinha, nos conformamos com este mundo e para manter a política da boa vizinhança, não falamos, não criticamos, não falamos a palavra, não é verdade? Não, vão ficar chateado comigo. A gente faz vista grossa. Eu sou da época, meus irmãos, em que crente era chato. Alguém é dessa época aí, em que os crentes eram chatos? Falavam de Deus direto. Se você mentia, falava, é pecado. Se você roubava, falava, é pecado, hein? Vai pro inferno. Crente antigamente, era enjoado. Hoje, você pode fazer acontecer e que tem que pisar em ovos. Que tem hora, meus irmãos, que o Senhor requer posicionamento, atitude. A palavra diz de forma clara: não vos conformeis com este mundo. E o que o Senhor fez aqui com Eli? Levantou um profeta para falar com Eli.
E olhem aqui que palavra. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de seu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Estou aqui, tá, irmãos? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 28 agora. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? Olha aqui, irmãos, olha que forte, olha que forte. E por que honras a teus filhos mais do que a mim? Porque você está honrando, Eli, os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Irmãos, que palavra forte. Porque você está honrando o seu filho mais do que a mim e está engordando os teus filhos com o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Se lembra que falamos no devocional de ontem que o povo ia ofertar ali sacrifício e os filhos de Eli pegavam o principal, pegavam para eles, né? E o Senhor estava vendo e não estava se agradando. Você pode acreditar, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está vendo o que cada líder está fazendo ao se corromper, ao se desviar, ao errar. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. E olha o que diz mais aqui, irmãos, no versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Irmãos, decore essa palavra, grave essa palavra, come essa palavra aqui, mastigue, ó. Porque aos que me honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Misericórdia, que palavra forte, irmãos. Os que me honram, eu honrarei. Agora, aqueles que me desprezam serão desprezados. Olha o nosso Deus. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus fiel, é um Deus bom. Mas lembre-se que o nosso Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você honra o Senhor, Ele vai te honrar, vai te abençoar, ovelhinha. Mas se você despreza o Senhor, Ele também vai te desprezar. Ele também vai. Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque todo mundo pensa que está fazendo tudo errado, não está buscando ao Senhor, desagradando ao Senhor, e acha que Deus tem que ouvir a oração, acha que Deus ouve, acha que Deus vai responder a oração. Ovelhinha, não é bem assim, viu? Não é bem assim. Até podemos abrir um parênteses para fazer um devocional sobre isso. Que nem todas as orações o nosso Deus ouve. Não ouve, acredita? Você acredita nisso? Que não são todas as orações que Deus ouve? Isso é muito sério. Tem oração que o Senhor tampa os ouvidos para não ouvir. Tem louvor que Deus não recebe. Tem oferta que Deus não aceita. E muita gente com a vida toda errada, sem honrar o Senhor com a sua vida, querendo que Deus faça e aconteça. E aqui, ó, aos que me honram, honrarei, e aos que me desprezam, desprezarei. E aqui ele continua falando, irmãos, no versículo 31, eis que vem dias, olha Deus falando, hein? Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai,
para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Olha, irmãos, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha a espada do Senhor, olha ali, irmãos, o juízo de Deus. E isto será por sinal, escuta, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ófine e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Misericórdia. Ambos os teus filhos, os 2, morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei, levantarei para mim um sacerdote fiel. Olha o que o Senhor quer, que sejamos fiéis também. Eis que levantarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá e inclinar-se-á diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Aqui, irmãos, finalizamos o capítulo 2, então, aqui, do primeiro livro de Samuel. E estamos aqui vendo a palavra do Senhor, a profecia contra Eli, contra a casa de Eli. O Senhor dizendo que não se agradou de Eli como sacerdote. O Senhor dizendo que os 2 filhos morrerão no mesmo dia e que não haverá mais familiares de Eli, a casa de Eli não estará mais na obra de Deus. Olha, irmãos, como os olhos do Senhor é como chama de fogo. Nós não podemos fazer nada. Você vê o erro, você vê o pecado, o que podemos fazer diante de um líder? Orar. Podemos orar, é verdade? Colocar diante do Senhor. E acredite, imagine a idade aqui de Ófine e Finéias. Por quanto tempo eles ficaram fazendo esses erros? Por quanto tempo eles ficaram, irmãos, pecando no altar do Senhor? Mas uma hora o juízo do Senhor iria chegar na vida deles. Uma hora as mãos do Senhor pesaria na vida deles. E assim é na vida de todo líder infiel, de todo pastor, de todo obreiro que se desvia e permanece lá, encaminhando as ovelhas do rebanho do Senhor para outro caminho, machucando, ferindo ou querendo lucrar em cima da ovelhinha do Senhor. Deus abomina isso, Deus castiga isso. O Senhor não tolera. Não brinque com o Senhor. Não peque pensando que Deus não está vendo, que Ele não vai ver. O juízo de Deus é inevitável. Os olhos do Senhor, irmãos, tudo vê. Não se esqueça, o juízo de Deus veio sobre a casa de Eli, porque eles desonraram ao Senhor. Eles não obedeceram, eles pecaram no altar, não se arrependeram e o juízo do Senhor veio. E qual a culpa de Eli nisso tudo? Ele não confrontou o erro, não confrontou os seus filhos, irmãos. Vê o que Deus falou com ele, que ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. E você? Cuidado, será que você está honrando Deus acima de todas as coisas? Ou será que você tem colocado pessoas, bens ou alguma coisa acima do nosso Senhor? Colocado em primeiro lugar. A palavra diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o juízo do Senhor veio sobre Eli. Olha que ele falou com Eli, nem falou com seus 2 filhos. Porque Eli, na condição de sumo sacerdote, na condição de pai,
tinha o dever de confrontar, de corrigir. Olha o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 33, versículo 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Nós temos que avisar o ímpio, avisar as pessoas do pecado, porque senão o sangue dela recai sobre nós. Eu não posso me conformar, me calar e ficar em silêncio. Nós, como profetas do Senhor, servos do Senhor, nós temos que anunciar a palavra de Deus, a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É essa verdade que liberta, doa a quem doer. É claro, né, meus irmãos, a pessoa não vai gostar. Vai fazer bico, vai virar cara, pode até ficar de mal em você. Mas a verdade, você falou. A verdade, você entregou. Você fez a sua parte. E essa palavra do Senhor para Eli, essa profecia contra Eli e contra os seus filhos, só revela que o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que não faz acepção de pessoa. Ele honra aqueles que honram a Ele. Perceba que Ele não faz acepção, nosso Deus. Ele é um Deus de amor. Ele está com os braços abertos para todos. Basta você ser fiel ao Senhor, basta você buscar o Senhor, honrar o Senhor, que Ele vai abrir as portas para você. Oh, glória! E não faça vista grossa com o pecado. Não tenha pecado escondido. Não passe a mão na cabeça de pecado. Lembre-se que o nosso Deus, irmãos, aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, olha o que diz, olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Que sério isso! Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, o que é escarnecer? É deixar ser zombado, ser enganado, ludibriado. Deus? Irmãos, na hora certa a colheita chega. Olha o que diz aqui, ó. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então, eu oro para que essa palavra fique aqui, ó, no seu coração. Escreve aqui, Deus honra aqueles que honram a Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Não se esqueça, o juízo de Deus é inevitável. O juízo de Deus é inevitável. Tudo que nós estamos fazendo, todos os atos nossos, Ele está vendo, ovelhinha. Nada está passando em branco. Nada, então vigie, se conserte, coloque sua vida no altar, porque o juízo de Deus é inevitável, o juízo de Deus virá sobre nossas vidas, não só dos líderes, nós também, ovelhinha, tá olhando só para o pastor? Nós também, então que você possa se consertar, colocar sua vida no altar, porque Ele vai nos julgar, e Ele vai nos pesar na balança, e que possamos estar ali, ó, agradáveis, que possamos ser aprovados. Amém? Entendeu o devocional de hoje? Que Deus fale melhor o seu coração, tá bom, ovelhinha? Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de Ti. Abençoe esta ovelhinha que parou para receber, Pai, este alimento. Fale ao coração dela. Ministre, Deus, visite sua casa, sua família. Entra com cura, com provisão, com libertação, restauração, renovo, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te amo. Fique na paz. E vamos juntos, hein? Receber gotas de refrigério. Dar as mãos e vamos caminhar na presença de Deus. Para que possamos ser aprovados. Né, irmãos? Fique na paz.